Entrando, né, sobre as nossas vidas, sobre avivamento, um fogo de lágrimas, né? Glória a Deus. E a missionária, eu conheci um pouco da história dela. Ela é missionária desde adolescente, né, Letícia? Então, a vida dela, ela tem uma vida dedicada ao Senhor, e ela vai também estar nessa tarde aí, sendo usada pelo Senhor para nós sermos edificados, amém? Vamos aplaudir, tá? A Letícia. Glória a Deus, Shalom, paz de Deus, a paz do Senhor. Você pode fechar os seus olhos rapidamente. Senhor, nós te damos a honra, a glória e o louvor, Deus, que é devido ao seu nome. Te damos a primazia, Deus, o lugar de honra nesse lugar, que tudo que é em nós, sabe, esteja suscetível à tua presença, ao teu Espírito e a quem o Senhor é. Nós te adoramos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para mim é um motivo assim de muita alegria estar com vocês. Eu os conhecia de ouvir falar, né? Porque eu tenho uma proximidade com a apóstola Rosiane, a pastora Vanessa. E aprove o Senhor nessa minha passagem aqui por Cuiabá, fazer uma pausa aqui, né, esse final de semana, que eu estou descendo para o Goiás, para o encontro profético que nós temos anual, né, da MCM Povos. Então eu quero louvar a Deus, agradecer a apóstola Regina, o profeta, né, os pastores dessa casa. E com o meu coração bem grato, eu creio que essa é uma tarde de nós nos deleitarmos em Deus, e de nós sermos conduzidos a um outro nível, sabe, de responsabilidade com aquilo que Deus está nos apontando. Então, como o pastor Edson falou, né, eu sou a Letícia, tenho 25 anos de idade. Eu falo que são os 25 anos de idade mais bem vividos, né? Eu vejo assim que em tudo eu sempre busquei ser muito intencional e viver de forma íntegra aquilo que Deus me comissionou. Eu conheci Jesus com os meus 13 anos de idade, 13 para 14. E eu lembro que o dia que eu cheguei em casa, que eu falei para minha família, né, que eu era cristã, tinha me convertido, eles olharam para mim e falaram assim: eu não te dou uma semana. E pela graça de Deus, já tem aí alguns anos, eu nunca me desviei nem para a direita e nem para a esquerda. E de uma forma muito sobrenatural, com os meus 14, 15 anos, eu já estava inserida nesse ambiente missionário. Geralmente as pessoas me perguntam como que nasceu essa convicção, como nasceu a certeza do que Deus queria para a minha vida. E eu não sei explicar claramente. Quando eu me percebi, eu já estava vivendo exatamente aquilo que Deus queria que eu vivesse, né? Então, a forma como eu comecei a me envolver nesse ministério evangelístico e missionário se deu a partir da minha comunidade de fé, né? Eu era uma jovem, eu falo que eu era ratinho de igreja, as pessoas me procuravam e eu estava na igreja, podia me procurar que eu estava lá, né? Então eu com 14 anos de idade, o meu primeiro púlpito foi a sala da minha casa. Eu coloquei todas as cadeiras da sala, eu coloquei tomate, cenoura, sabe, tudo que vocês imaginam, eu coloquei na sala de casa e começava a pregar, né, para eles. Estava ali ensaiando meu sermão. E, irmãos, e com meus 14 anos de idade, eu fui a jovem da igreja que eu congregava no Maranhão. Eu sou maranhense. Tem algum maranhense aqui? Olha, gente, que avivamento, hein? Primeira vez que eu vou numa igreja que não tem um maranhense. Meu Deus, mas tem algum maranhense aqui nessa igreja? Não, mas eu pergunto de novo, porque não é possível. E eu com 14 anos de idade já cuidava de mais de 40 jovens da igreja, né? Então Deus foi conduzindo, Deus foi fazendo, foi, né, sendo gerado em mim. E quando eu terminei o meu ensino médio, né, com os meus 16 para 17 anos, eu já tinha muita convicção do que Deus tinha para a minha vida, né? Então eu saí de casa, eu ia fazer 17 anos. O meu primeiro campo missionário foi, de fato, na minha igreja local.
Depois, eu até estava conversando com o pastor Edson, né? Eu sempre fui uma jovem assim que busquei ser muito intencional. Então, como hoje é uma tarde para falar para os jovens, eu queria falar bem com vocês sobre ser intencional na vida com Deus, na obediência. Eu sei que nós enfatizamos um tema, avivamento, um fogo de lágrimas, mas eu quero dar mais ênfase a ele amanhã. Hoje eu quero ser mais específica, principalmente com os jovens. E eu, com os meus 14 anos de idade, irmãos, depois do almoço, eu geralmente saía de casa e falava assim: olha, eu estou saindo de casa e só volto 6 da tarde. E eu ia para as ruas, apóstolo, começava a pregar, entrava nos ônibus, nas vans, comprava bolo para pregar nos bares, sabe? O povo estava tudo lá bebendo e eu, uma guria sentada, comendo bolo e falando de Jesus para eles. Me percebia na casa das pessoas, orando por quem estava enfermo, sabe, nos quartos. E assim Deus foi, sabe, gerando. Eu, quando fazia meu ensino médio, todas as escolas que eu passei, eu não perdi a oportunidade de falar de Jesus em nenhuma das minhas escolas. Todas as terças-feiras, no momento de intervalo da minha escola, eu levava o meu violão e eu começava a louvar o Senhor no meio do pátio da escola. E quando eu abria os olhos, estava toda a escola reunida, observando, ouvindo de Jesus, e aí eu começava a falar de Jesus, os diretores, as professoras, todas, eles paravam para ouvir. E assim foi em todas as escolas que eu passei. Ah, foi fácil? Não foi, irmãos, sabe, mas o Espírito Santo, é Ele quem nos impulsiona, é Ele quem gera em nós essa convicção, e essa certeza de que nós precisamos ser precisos naquilo que Ele tem nos falado e nos direcionado. Então, e a partir disso eu comecei a ir para as praças da cidade, levantei um grupo de jovens, de início a gente chamou de grupo de oração. Nós íamos para orar nas praças da cidade, e aí nós tivemos o entendimento de que esse negócio não estava muito certo, ficar orando no meio das praças, tinha um propósito específico, e nós começamos a evangelizar de uma forma mais precisa e pontual. E hoje nós temos vários frutos de pessoas que foram alcançadas através de momentos de oração, de evangelismo nas praças. Eu sei que essa não é uma realidade tão distante, mas é uma prática que nós perdemos há pouco tempo, sabe, de nós termos esse desespero e esse anseio de que outras pessoas conheçam Jesus a partir da minha vida, não a partir da vida de outra pessoa, porque às vezes nós terceirizamos a responsabilidade que é nossa de propagar Jesus. Então, com os meus 17 anos de idade, eu saí de casa. O meu primeiro campo missionário eu servi nos quilombolas. Depois eu fui para o sertão do Ceará, no qual eu fiquei 6 anos da minha vida naquele lugar. Eu amo cuscuz, café, né? A Bíblia diz que nós vamos comer o melhor da terra, mas no sertão do Ceará o melhor da terra é o cuscuz com café. Então, quando eu chegava na casa das pessoas e elas me serviam cuscuz, eu sabia que elas estavam me dando o melhor, né? Então, deixo uma chave para você, né? Saiba discernir os ambientes que você pisa e que você anda, né? E após o sertão, eu estive na África, mais especificamente ali na Namíbia e na África do Sul. Tive a oportunidade também de pisar na Etiópia. E estou vindo recentemente da Tailândia, né? O outro lado do mundo aí, o lugar mais diferente que eu já pisei na minha vida, né? E ali do lado da Tailândia, também no país de Laos. Laos, esse ano, no ranking de perseguição do Portas Abertas, né? Na janela 10/40, ele está em 20º lugar no ranking de perseguição. E, irmãos, para mim foi uma experiência assim que mexeu muito com a minha vida, estar naquele lugar. Até então eu ia voltar para a Tailândia, agora no dia 15 de maio, mas por alguns motivos e por uma direção de Deus, o Senhor me soprou para estar até dezembro servindo nos ribeirinhos. Eu estou indo agora no início de maio para os ribeirinhos. Vou ficar lá servindo um casal de missionários, bem no meio da Amazônia, irmãos. Para mim chegar lá é 2 dias de barco, lancha rápida. Alguém que já foi nos ribeirinhos, teve essa experiência, né? E eu estou assim com o meu coração bem, né, feliz. E eu sou muito corajosa, né? Mas eu confesso para vocês que é a primeira vez assim que me dá um frio bem grande na barriga.
né? Ficar 2 dias dentro de um barco, no meio do lugar que não sabe se tem internet direito, como que vai ser. Eu não dependo disso para fazer a obra de Deus, mas tem lugares que dá aquele frio na barriga, né? E eu estou indo ali em obediência ao Senhor, e desde já quero desafiar os jovens dessa casa. Se você deseja ter essa experiência missionária, se organizem. Eu desafiei a galera lá de Sapezal, eles estão animados, viu? E se você deseja, converse com a liderança dessa igreja e nós vamos juntos àquele lugar. Mas para nós darmos uma ênfase àquilo que nós vamos falar nessa tarde, eu queria dar um testemunho sobre algo que eu vivi na Tailândia. A Tailândia, ela é um país 98% budista, né? Eu cheguei naquele lugar e eu estava indo todas as semanas orar na praça, e de repente me dava aquele desespero em pensar que eu era a única pessoa que sabia de Jesus, a quilômetros e quilômetros ao meu redor. E eu estava servindo numa igreja, bem num povoado, o pastor lá se chama Tongan, e nós fomos convidados para visitar uma família. Esse homem tinha perdido a esposa há poucos dias, e as 2 crianças dele fazem cursinho de inglês, né, de escola bíblica da igreja no interior. E nós fomos lá orar com eles. Ele estava desempregado, ele estava sem comida, as crianças estavam precisando de vestimentas. E nós fomos lá, fui com mais 3 missionárias da China. E quando nós chegamos lá, irmãos, nós pedimos para orar por ele, aquele homem. E a resposta daquele homem, ela gera uma crise no meu coração, porque a resposta dele foi o clamor, não só da Tailândia, mas de todos aqueles que desejam ouvir de Jesus. Ele olhou para nós e falou assim: o Deus de vocês é a minha última chance. E ele falou em Thai, elas traduziram para mim, e aquilo me estremeceu de uma forma assim tão... Eu falei na hora, eu falei: Deus, o Senhor precisa fazer algo aqui. O Senhor, nós não podemos ser só mais um daqueles que passaram aqui, visitaram essa família, e eles vão permanecer os mesmos. E nós oramos ali, eu voltei lá para a base, eu voltei assim muito quebrantada, em crise, sabe, no meu coração. E irmãos, assim, para a glória de Deus, em questão de 2 semanas, aquele homem, ele recebeu um convite para trabalho, né? Deus, sabe, ele estava enfermo, Deus curou a vida dele, né? Deus tem acrescentado, sabe, de forma sobrenatural sobre a vida dele, e algo mais extraordinário, ele está congregando com o pastor Tongan, né? Então, assim, sabe, a Bíblia nos fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e aquela palavra filhos, ela significa ruiós, né? Os filhos maduros de Deus. Os filhos maduros de Deus fala sobre alguém que tem a clareza, né, que tem uma identidade firme e uma convicção clara em Deus. A criação, a criatura, ela não aguarda pela manifestação dos filhos imaturos, daqueles que não sabem o que estão fazendo, daqueles que vivem, sabe, sem intenção de vida, sem um propósito claro da existência. E aquele testemunho, irmãos, aquilo que aconteceu naquele lugar, mudou a minha vida para sempre, porque é o clamor de todas as nações que precisam ouvir de Jesus, não só lá, mas de todos aqueles que também precisam ouvir de Jesus no Brasil, na sua escola, você que é jovem, sabe, você que é adolescente, as pessoas que cruzam por você, sabe, as outras crianças, os outros jovens que você tem a oportunidade de conviver, eles não esperam de você nada menos que Jesus. Eles não esperam nada menos que conhecer o Cristo que tem mudado a sua vida e no qual nós dizemos que servimos. Então eu queria te perguntar, nesse primeiro momento, qual tem sido o teu testemunho perante os homens? E hoje de manhã eu estava meditando e eu fiquei pensando como o bom testemunho, ele é como um perfume, né? Às vezes você nem vai precisar falar, mas as pessoas vão testemunhar daquilo que Deus tem feito em você, através da sua vida. Sabe, eu queria desafiar você que é jovem a perguntar para as 3 pessoas mais próximas de você o que elas veem de Cristo em você, o que elas percebem de Cristo na sua vida. Será que essas pessoas, elas sentem um desejo de conhecer o Cristo que nós dizemos que servimos? Então, essa minha intencionalidade em viver para Jesus, desde os meus 14 anos de idade,
ele é um caminho de, sabe, irmãos, de muita dificuldade também. Não são só flores, né, e abraços, não. Mas é um caminho que requer de nós, sabe, tudo. Essa vida cristã, essa vida no qual nós julgamos, sabe, andar com Deus, ela requer de nós tudo que nós podemos entregar para Jesus. E eu estava me perguntando, sabe, como ser Maria em um mundo que exige que nós sejamos o tempo todo Martas? Como ser jovens cheios do Espírito Santo, que amam a palavra de Deus, sabe, que amam o lugar da oração, quando todos os convites que você tem nesse mundo é que você, sabe, esteja ocupado demais ao ponto de não ter tempo para Deus. Eu tenho orado nesses últimos dias para que Deus levante outra vez, sabe, jovens, homens e mulheres que amem a palavra de Deus novamente, que não se contentem em ter a Bíblia somente no smartphone, sabe, mas que amam caminhar com ela, sabe, abraçar a palavra de Deus, ter ela de fato como um manual de vida. Quando eu cheguei no país de Laos, que é vizinho com a Tailândia, irmãos, é constrangedor, um país no qual você não pode entrar com uma Bíblia na mão, um país totalmente dominado pelo comunismo. Todos os estabelecimentos no país de Laos têm a bandeira do comunismo estabelecida em cima. E, sabe, aquilo mexeu comigo, porque eu conheci irmãos e missionários que estão ali, sabe, pregando o Evangelho de Jesus. Ano passado um pastor foi morto também no país de Laos, porque foi, sabe, advertido por causa do Evangelho. Tem pessoas no mundo que estão entregando a vida por causa da mensagem da cruz. Enquanto nós, na maioria das vezes, fazemos desse Evangelho, sabe, só mais uma mensagem que nós estamos acostumados a ouvir de domingo a domingo. Então seja intencional na sua vida com Deus, faça valer a pena aquilo que Cristo fez por você, sabe, seja uma voz, seja de fato como o irmão João Batista, né? Nunca vou esquecer o nome dele, prepare o caminho para o Senhor. Não mude o Evangelho, viva um Evangelho de arrependimento, um Evangelho de integridade, um Evangelho no qual toda a sua juventude vai ser por amor ao Senhor. Eu estava compartilhando uma palavra com os jovens lá em Sapezal, e eu falei o seguinte para eles, falei, essa fase da juventude, da adolescência, eu já passei por isso também, não faz muito tempo, né? Mas é a fase que nós temos de fundamentar a nossa fé. É a fase que nós temos, é o momento que você tem para você viver as experiências mais extraordinárias com Deus. O que eu vivo hoje em Deus é o reflexo de uma oração, de orações de uma guria de 13 anos. De uma menina de 14 anos, que entrava para o quarto para orar, que preparava uma cadeira, que falava para o Senhor sentar, para estar com ela. Aquilo que eu tenho vivido hoje em Deus é o reflexo de uma jovem e de uma adolescente que de fato desejava o Senhor Jesus e que ainda o deseja. Então, aquilo que você fundamentar hoje na sua fé vai dizer muito sobre o adulto que você vai se tornar amanhã. Aquilo que você viver com Deus nos seus dias de hoje vai dizer muito sobre o adulto que você vai se tornar, sobre o homem de Deus, sobre a mãe de família, sabe, em quem você há de se tornar. Então seja intencional na sua vida com Deus. Ande com pessoas que amem Jesus. Apóstolo, eu sempre gostei de andar com pessoas loucas. Eu gosto de andar com gente doida. Sabe, gente que ama Jesus de verdade. Eu tenho até um testemunho, esse irmão, ele é um pouco mais velho do que eu, o irmão Elcio. E esse testemunho é quase algo impossível, é por isso que é testemunho. E ele conheceu Jesus, a família dele era dona de um alambique, né? Eles tinham uma produção de cachaça muito grande, isso no interior do Maranhão. E ele converteu, e a família dele começou a falar, né, ó, é crente, agora é da lei dos crentes e tudo. E a família dele tinha algumas vacas leiteiras. E um dia o irmão Elcio chegou, e a família dele falou assim, olha, a vaca está morta, tem 3 dias.
Tem 3 dias que ela está lá morta. Aqui, ó, o leite não tem leite suficiente. Irmãos, isso é um testemunho real de pessoa que eu convivi de perto. E o irmão Elcio levantou, subiu o pasto, foi, chegou diante da vaca. A vaca estava podre, ela já estava naquele estado terrível de decomposição. Irmãos, ele ouviu claramente o Senhor falando. Ele falou assim: papai, que esse povo conheça que o Senhor é o meu Deus. E naquela hora uma voz falou com ele: dá 3 lapadas na vaca. Irmãos, ele deu 3 lapadas na vaca, a vaca saiu correndo, pasto abaixo. E por causa desse testemunho, toda a casa dele é crente hoje. Sabe, de alguém que busca o Senhor, que não fica intimidado diante dos desafios e diante das circunstâncias desses dias. Sabe por que nós não provamos coisas extraordinárias e milagres extraordinários nesses dias? Porque nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, e acima de tudo, nós não temos buscado viver um evangelho puro e simples, um evangelho no qual Jesus tem a plena liberdade de fazer aquilo que Ele deseja fazer. Mas eu creio que nesses últimos dias, eu creio muito, irmãos, que há de se levantar aqueles, sabe, que hão de subir o monte santo do Senhor, que tem mãos limpas, coração puro, que não julgam enganosamente, que não entregam a uma falsidade. É isso que a Bíblia nos questiona. Quem, pois, subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que não fala mentiras, que não julga enganosamente, que não entrega a sua alma a mentiras. Estes subirão ao monte santo do Senhor. E você que é jovem, sabe que tem aí toda uma juventude para gastar, para investir com Deus. Seja intencional, seja íntegro. Não permita que essa fase da sua vida passe e você lembre mais na frente de quanto tempo você desperdiçou. Decida viver experiências extraordinárias com Deus, irmãos. Eu lembro como se fosse hoje das experiências que eu vivi com o Senhor. E não somente experiências que eu vivi, mas que experiências que fundamentam a minha fé nos dias de hoje. Mas uma coisa eu tenho falado, que se a nossa vida com Deus, ela está fundamentada somente naquilo que nós vivemos outrora com Deus, isso denuncia que a nossa vida com Deus, ela é uma vida de monumentos, ela não é uma vida de altar. Se as suas experiências, as suas sensações espirituais, jovens, elas só se resumem nos encontros, nas conferências, nos momentos que nós temos como igreja, e não acontece de uma forma contínua, diária, isso denuncia que você precisa correr, sabe, desesperadamente para os pés do Senhor. Porque a vida com Deus, ela é uma vida de altar, ela não é uma vida de monumentos. Quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, a Bíblia diz que aquele lugar estava, sabe, consumido pela idolatria. E a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo chegou naquele lugar, o espírito dele contorceu, ele ficou, sabe, inquieto com o nível de idolatria daquele lugar. Só que a Bíblia também nos fala que existia um altar ao Deus desconhecido. E quando nós lemos, tem um livro que se chama Fator Melquisedeque. Esse livro, ele vai falar um pouco mais sobre a história, né, do Deus desconhecido, um pouco mais sobre o que aconteceu. E a história vai nos falar que, de fato, aquele altar que Paulo encontrou em Atenas, foi um altar que foi levantado ao Senhor, porque um profeta chamado Epeminentes foi usado por Deus para levantar um altar ao Senhor, porque aquele povo estava passando por um momento de muita crise e enfermidade, e ele levantou alguns altares ao Senhor, como um memorial de que Deus estava curando aquele povo. Só que com o decorrer do tempo, aquele altar, ele deixou de ser um altar de reconhecimento ao Senhor, e ele se tornou somente um monumento, um altar no meio de outros altares. E às vezes é assim que anda a nossa vida com o Senhor. Você que é jovem, se a sua vida com Deus, ela só é alimentada de domingo a domingo, nós estamos vivendo um evangelho errado.
se as nossas práticas espirituais, se os desejos de buscar o Senhor, sabe, se resumem só quando nós somos obrigados a fazer algo para o Senhor, nós precisamos rever o evangelho que nós estamos vivendo. Irmãos, esse evangelho de Jesus, ele é um evangelho puro e simples. E eu tenho falado assim, sabe, que se eu não fosse crente, eu queria ser crente. Porque não tem um lugar melhor de nós estarmos senão caminhando com Jesus, senão estando nesse lugar, sabe, no qual Deus tem a nossa devoção extravagante, no qual Deus tem o nosso coração por completo. Deus não te deseja de forma parcial, o Senhor não quer fazer de você uma pessoa melhor, não existe essa melhor versão de si mesma. Deus, Ele quer te, sabe, destruir você e fazer você uma nova criatura. Deus, Ele não melhora pessoas, Ele faz novas criaturas. Sabe, às vezes a gente passa anos a nossa vida lutando contra situações, esperando melhorar em algumas coisas. Irmãos, deixa Deus tomar essa situação, deixa Deus, sabe, fazer nascer algo novo no meio de tudo isso. E você que é jovem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. E os outros também podem abrir a Bíblia, viu? Eu entendo que jovem é de 0 a 100 anos. A diferença só é que uns jovens têm as pernas pequenas e os mais velhos têm as pernas longas, né? Então você jovem de perna longa, pode abrir a sua Bíblia também. A palavra vai nos falar em 1 Coríntios 10, versículo 31. Fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A palavra do Senhor vai nos falar também em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Texto, o apóstolo Paulo, ele nos desafia a vivermos uma vida intencional em tudo que nós formos fazer. Quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, ser intencional é agir com um propósito, é agir com uma direção clara, é fazer escolhas baseadas em convicções e não nas suas emoções. Você ser um jovem que tem uma intenção em Deus, é você ser um jovem que não se embaraça com os negócios dessa vida. É um jovem, sabe, que está disposto a passar horas e horas, tempos e tempos, debruçado nas Escrituras. A primeira vez que eu li a minha Bíblia, eu li a minha Bíblia toda em 2 meses. Eu era nova convertida, eu fiquei louca. Sabe assim, ao ponto da minha tia, eu fui criada uma boa parte do tempo pela minha tia, ela falava para todos os vizinhos que eu tinha ficado louca. Ela só fica no quarto, ela só lê, ela só ora, alguma coisa, ela está louca. E todos os vizinhos, irmãos, diziam que eu estava ficando louca. E de verdade, eu estava mesmo. Sabe assim, louca no bom sentido, eu estava tendo um encontro com o Senhor Jesus. Sabe, eu estava tendo aquele momento no qual eu estava sendo instruída por aquele que me criou, que sonda, que me conhece. E a minha oração é para que Deus continue levantando jovens, sabe, que sejam famintos da palavra de Deus, que não aceitem qualquer teoria ou qualquer ideologia ou qualquer mensagem como verdade, que amem mais as Escrituras do que as literaturas, do que os livros cristãos. Porque se nós lemos mais livros cristãos e nós não prezamos pelas Escrituras, o risco de nós sermos conduzidos pela opinião dos outros é muito grande. Então nós precisamos ter um fundamento da nossa fé. E para isso nós precisamos ser intencionais. Sem intencionalidade, nos tornamos inconstantes. Tiago 1,
versículo 7. Abra sua Bíblia comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler, na verdade, o versículo 8. Ele fala assim: o homem de ânimo dobre, ou seja, se nós formos jovens, intencionais, precisos, caminharmos naquilo que está escrito, sabe, caminharmos nos princípios, caminharmos na palavra do nosso Pai, nós vamos ser arrancados desse lugar da instabilidade, da momentaneidade. Quantos jovens hoje em dia, sabe, são crentes em conferências, em eventos, mas depois de uma semana voltam para o mesmo vômito que saíram, porque são jovens divididos. A gente chama de crente Raimundo, né? Um na igreja, o pé na igreja e outro no mundo. Não tem uma firmeza, uma convicção, uma constância. E o que vai dizer muito sobre quem nós estamos nos tornando em Deus e sobre onde nós vamos chegar é a constância que nós desenvolvemos nesses dias. Irmãos, os dias são maus. Os dias são maus. A palavra nos fala em Efésios, abra comigo rapidamente. Efésios capítulo 5, eu tenho meditado muito nesse texto. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17. O apóstolo Paulo instruindo, ele fala assim: portanto, vede prudentemente. O primeiro ponto que eu quero que você guarde nas tábuas do seu coração é o que está escrito aqui: vede prudentemente como andais. Observe a forma como você tem conduzido a sua vida. Observe a forma como você lidar com as questões da vida. Observe a forma como você se comporta num ambiente no qual, sabe, é fora da sua realidade eclesiástica. Se questione o que as pessoas veem de Cristo em você. Sabe, quando nós falamos sobre esse andar, ver prudentemente como andais, isso vai falando sobre conduta, vai falando sobre caráter. E caráter não é aquilo que vocês estão vendo aqui na frente. A maioria de vocês nem me conhece de verdade, né? Vocês estão me conhecendo porque eu estou aqui na frente falando. Mas as pessoas que me conhecem são pessoas que caminham próximo de mim, que têm acesso maior ao meu coração. E caráter não é aquilo que você vê. Caráter é o que você é, jovem, quando ninguém te vê. Caráter é o que você é no escuro. Quando ninguém te vê, quando, sabe, os seus pais não te veem, quando a liderança dessa casa não te vê, quando somente os olhos do Senhor te veem. Isso sim é caráter. Sabe quantos jovens e adolescentes nesses dias estão embaraçados com a prostituição? Que estão viciados em jogos na internet, que esperam os pais dormirem, sabe, para acessar pornografia na internet. Isso é caráter. É quando você está no escuro. Deixa eu te perguntar, quem você é quando você está no escuro? Quem você é quando ninguém te vê? É isso que diz sobre a sua vida. É isso que revela sobre, de fato, o lugar que nós temos vivido em Deus. Porque às vezes aquilo que nós vivemos diante dos homens não é aquilo que você é quando ninguém te vê. Então veja prudentemente, jovem, como vocês andam. Não perca a oportunidade de anunciar Jesus nas escolas, de anunciar Jesus nos bairros, nas pessoas que vocês têm a oportunidade. Não percam a oportunidade. Desejem que mais pessoas sejam alcançadas por Jesus. Nós não vivemos um evangelho egoísta, egocêntrico.
no qual a salvação ela termina em você. A maior marca de uma pessoa salva é porque ela deseja de fato conduzir mais pessoas para a eternidade. Então você jovem que tem a força, que tem o vigor, sabe, seja intencional, viva a sua vida com um propósito, decida, sabe, gastar a sua vida, que nem aquela canção que fala, né, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Será? Se é isso mesmo que nós estamos desejando fazer para o Senhor, gastar a nossa vida em uma obediência, sabe, em reverência às Escrituras. Então, o primeiro ponto, veja como você anda. E ele fala, não como nécios ou tolos, mas como sábios. E o texto continua nos direcionando, falando, remindo o tempo, porque os dias são maus. E você remir o tempo é você aproveitar bem o tempo que você tem, é aproveitar bem as oportunidades que você tem. Os dias que estão por vir, não somente a nível de igreja, mas no modo geral, são dias difíceis. São dias difíceis. Se nós não decidirmos ser ferozes e sagazes no dia que se chama hoje, na nossa vida com o Senhor, muitos não vão conseguir suportar os próximos dias, porque os próximos dias vão ser bem mais difíceis do que os dias de hoje. Então, para que nós consigamos, irmãos, suportar os próximos dias e nos encontrarmos com aquele que era, que é e que há de vir, você que é jovem e que deseja, sabe, se encontrar com Jesus, ter uma vida eterna com Jesus, saiba remir o seu tempo, estabeleça as suas prioridades de vida, estabeleça o propósito pelo qual você quer caminhar e viver. Seja intencional nos seus dias, no seu minuto. Existe um livro chamado Uma Vida com Propósito, é um livro de devocional, e a definição que aquele autor fala sobre tempo, eu guardo para a minha vida. Ele fala assim, que a melhor definição de tempo, de amor é tempo, e de tempo é amor, porque naquilo que você investe o seu tempo, é ali onde está o seu amor. Onde você investe a maior parte do seu tempo, isso denuncia onde está o seu coração. Então saiba remir o seu tempo, estabeleça metas, estabeleça rotinas. Jovem não consegue sobreviver nos dias de hoje se não tiver uma rotina estabelecida, se não tiver horários definidos. Abra mão, sabe, de 2, 3 horas no Instagram da vida. Você já parou para pensar se você gastasse 2 horas com Deus e abrisse mão pelo menos desse tempo no Instagram, no TikTok, nós seríamos pessoas totalmente diferentes, estaremos bem mais edificados do que nós pensamos estar. Então eu vim nessa tarde, sabe, para falar para vocês que ainda dá tempo de nós sermos intencionais e de nós sermos sagazes nessa vida com Deus. Então, saiba remir o tempo, porque os dias são maus. Não temos controle sobre o tempo, nós não conseguimos ter o controle, mas nós conseguimos ter o controle de como usá-lo. Nós conseguimos controlar a forma como nós usamos o nosso tempo. A palavra do Senhor nos fala em Salmos 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria. É contar os nossos dias, é saber viver dia após dia, não como alguém que está, sabe, no vento, mas alguém que está vivendo com intencionalidade. Sabe, irmão, todos os lugares assim que Deus tem me dado, sabe, a oportunidade de servir Jesus, uma das coisas assim que a missão me ensinou muito, é que a obra missionária, ela tem me resgatado de mim mesma. O lugar onde eu mais encontro Jesus é no olhar das pessoas. Às vezes eu vou com tanta expectativa para servir uma comunidade, para servir um povo, e quando eu chego lá,
Sabe, eu sou ministrada de uma forma tão extraordinária por Deus, mas o Senhor sabe que em todos os ambientes que eu tenho ido e que eu tenho passado, eu tenho buscado ser intencional, porque eu tenho uma plena convicção que nesses últimos dias, Deus me levantou como alguém para pregoar a justiça, para liberar uma palavra de retorno ao coração do Senhor. E foi assim que nasceu esse livro, que é o tema Avivamento, um fogo de lágrimas. Eu não consegui trazer unidades para cá, eu peço perdão para a igreja, porque não dava tempo de chegar, né? Eu até estava com alguns, acabou ficando em Sapezal também, mas se vocês depois desejarem, eu posso mandar para vocês, amém? Esse livro nasceu depois de um momento de oração, lá no sertão, no lugar de oração, e Deus falou muito claro comigo, assim, eu ouvi o Senhor, Ele falou, o avivamento é um fogo de lágrimas, e eu comecei a questionar o Senhor, como assim, uma coisa contraditória, fogo, lágrimas, e Deus começou a me dar os textos, está baseado na história de Elias, completamente, e é sobre isso que eu tenho compartilhado nesses últimos dias, uma igreja e uma noiva, que ela não está contente em ter uma vida de devoção parcial, e de ter uma vida no qual os seus olhos estão secos, mas uma igreja que eu creio que Deus está nos atraindo para esse lugar de um quebrantamento profundo, no qual nós não vamos ter de verdade nada mais precioso do que estar com Jesus, nada mais atrativo do que estar aos pés de Jesus. Às vezes isso na sua mente pode ser um negócio assim fora da curva. Não, irmãos, esse é o lugar no qual Deus deseja que nós estejamos, aos pés dEle. Amanhã nós vamos falar sobre essa mensagem de forma mais específica, mas falando nesse contexto de jovem, de ser intencional em relação à missão, em relação de propagar o Evangelho, de remir o tempo, né, de olhar e observar prudentemente como você anda, observar o seu caráter. Eu quero trazer um texto, um versículo na verdade, que está em Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia nos fala assim: depois Jesus subiu a um monte, e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram. Esse texto, ele tem norteado os meus dias, já tem alguns meses, porque antes de desejarmos fazer qualquer coisa para o Senhor, nós precisamos subir a esse monte e estar com Jesus. Foi somente depois disso que a direção do Senhor foi que eles permanecessem em Jerusalém, para que do alto eles fossem revestidos de poder. Às vezes nós desejamos fazer muitas coisas para Deus, às vezes você até é muito envolvido na casa do Senhor, sabe, faz uma coisa, faz outra, te mandam fazer uma coisa, você faz, te mandam para um lado, você vai, mas deixa eu te dizer, esse não é o principal chamado do Senhor para a sua vida. O primeiro chamado do Senhor aos seus filhos e discípulos é: subam um monte e fiquem comigo, estejam lá. O mesmo chamado que o Senhor fez a Moisés: Moisés, suba um monte e fique lá. Até quando? Até que algo aconteça. Com Moisés foi até quando ele escreveu as tábuas da lei. Então decida subir esse monte, o monte do encontro. Isso não fala sobre um lugar físico, isso está falando sobre uma vida de devoção extravagante ao Senhor. Sabe, uma decisão, ser intencional em subir o monte, de estar com Jesus. As coisas que nós fazemos para Deus não justifica a nossa vida com Deus. Aquilo que nós produzimos, jovem, aquilo que você faz, aquilo que você desenvolve na casa do Senhor, não justifica a sua vida com Deus. Como anda e como está o seu relacionamento com o Senhor? Será se nós de fato somos tão intencionais na nossa vida com Deus,
o quanto que as pessoas nos veem envolvida, trabalhando, fazendo. Sonde, permita que o Espírito Santo sonde o seu coração. Sabe, que o Senhor nos conduza a esse lugar de desejarmos estar com Ele. Não existe, irmãos, outro desejo assim do meu coração, sabe, ao falar para vocês, a não ser esse, que o nosso coração torne novamente para o Senhor. Porque se nós, como igreja, se você jovem, entender que o principal chamado do Senhor para a sua vida é você estar com Ele, isso vai mudar a sua vida por completo. Porque estando com Ele, você consegue ser direcionado, você consegue saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida. O próprio texto de Efésios, que nós lemos, vai nos falar no versículo posterior: buscar e compreender qual é a vontade do Senhor, buscar entender. Às vezes nós caminhamos, sabe, às vezes quando você bate o dedinho assim em algum lugar, glória a Deus, acontecem situações, a gente fala, é a vontade de Deus. Conversa, irmãos. A gente diz tanta coisa e denomina tantas coisas como a vontade de Deus para a nossa vida, e na maioria das vezes denominamos algumas coisas como a vontade de Deus para a nossa vida como uma fuga, e o receio de vivermos a perfeita vontade. Então a Bíblia, ela te encoraja a buscar compreender, a buscar entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque você precisa ser intencional. Você precisa viver a sua vida de acordo com aquilo que Deus estabeleceu que você vivesse e viva. Então busque compreender, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? A vontade do Senhor para a minha vida é que eu seja assim. A vontade da minha vida é que eu de fato largue tudo, gaste tudo e sabe, sirva o Senhor. Ou a vontade do Senhor é que eu seja um empresário, alguém que tenha um renome, alguém que sabe. Busque compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Esse é o lugar mais seguro que você pode viver, é na perfeita vontade de Deus. Então às vezes você está aí jovem nessa fase da vida, né, no qual tudo é crise, tantos questionamentos, hormônio, mudança no corpo, em tantos sentidos. Saibam remir o tempo de vocês, nesse tempo chamado hoje, para que vocês possam ser homens e mulheres de Deus, inflamados pelo Espírito Santo de Deus. Então busque compreender qual é a vontade do Senhor. Jesus, ele foi intencional no tempo que ele tinha. Tudo que Jesus viveu, a forma como Jesus caminhou, a forma como Jesus conduzia os relacionamentos que ele tinha, revela para nós uma intencionalidade, porque ele tinha clareza do propósito de Deus para a vida dele. É interessante quando nós olhamos para a vida de Jesus, porque ao mesmo tempo que Jesus estava rodeado de uma nuvem tão grande de testemunha, ele tinha exatamente a certeza do tempo que ele precisava estar com o Senhor. Ao mesmo tempo que ele estava rodeado com uma multidão, depois ele estava nos montes orando, buscando o Senhor, buscando falar com o Pai. E deixa eu te falar uma coisa para você que é jovem: não deixe que a coletividade te roube da sua individualidade com Deus. E também não permita que a sua individualidade te roube de viver numa comunidade de fé. Saiba discernir. Às vezes nós vivemos em um ambiente, sabe, rodeados, a nível de igreja, né, rodeados de pessoas, né, que estão ali buscando o Senhor. Mas isso não justifica a nossa vida com Deus, porque nós precisamos discernir o que é estar com as pessoas e o que é estar com o Senhor. Então saiba remir o seu tempo. A boa intenção não justifica a falta de intencionalidade. As muitas justificativas, as boas intenções que às vezes nós temos, elas não justificam a falta de tempo que nós temos.
de estar com o Senhor. Uma coisa é certa, as nossas intenções precisam estar alinhadas com os princípios das Escrituras. Quando nós olhamos para a história de Davi, quando Davi foi buscar a arca, é interessante essa história, porque a intenção do coração de Davi era extraordinária, era trazer de volta a arca que representava a presença de Deus, mas ao mesmo tempo, os princípios que Davi usou foram princípios totalmente antibíblicos. Então não adianta só nós termos boas intenções, se nós não tivermos princípios bíblicos. Não adianta você, jovem, só viver também e não ter intenções puras, um coração reto diante do Senhor. Como anda? Como estão os seus olhos? Como estão as suas mãos, jovens? Como está a sua vida com Deus? O que as pessoas, ao estarem com vocês, desejam? Elas desejam conhecer de Jesus. E eu de verdade não vim aqui para trazer uma mensagem que vai trazer um peso em si sobre a sua vida. Na verdade, eu oro para que isso gere uma responsabilidade mais consciente sobre as nossas vidas. Porque essa é a fase de vocês serem intencionais. Essa é a fase de fundamentar a fé de vocês, de não perderem a oportunidade de estar com Jesus. Sabe, eu olho assim para mim, irmãos, eu vejo assim a graça de Deus, sabe, em todo esse processo meu, eu com 25 anos de idade, podendo testemunhar de tantas coisas que Deus já fez, né, que Deus já me moldou. E uma das coisas que eu descobri no decorrer dessa caminhada é que Deus, Ele passa mais tempo nos tornando aquilo que nós precisamos ser, do que de fato fazendo aquilo que nós precisamos fazer através dele. Essa caminhada cristã é uma caminhada no qual nós estamos nos tornando aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Você olha para a vida de Abraão, um homem que saiu, sabe, da sua casa, da sua terra, sem ter um destino específico, mas foi intencional, foi obediente ao Senhor. Olhava para uma cidade que tem fundamento eterno. E a Bíblia diz que naquele dia, quando Deus pediu o seu filho, irmãos, Ele só entregou o seu filho ao Senhor, porque o Senhor, durante a caminhada, tornou ele a pessoa que ele precisava ser para aquele dia. Porque talvez, se não fosse dessa forma, Ele não entregaria. Então, o processo do Senhor nas nossas vidas é para que nós nos tornemos exatamente aquilo que Ele deseja que você seja. E sabe qual é a maior vontade do Senhor para a sua vida, jovem? É o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. É a vossa santificação. É a nossa santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. É até que nós nos tornemos a estatura da plenitude do Filho de Deus, a varonilidade perfeita, ou seja, a maturidade perfeita. É até que Cristo seja formado no coração de vocês. E para nós encerrarmos, eu não sei até que horas eu tenho. Até as 6? Olha que glória. A Bíblia nos fala em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que enquanto o herdeiro ele é criança, ele nada difere do escravo. Você sabe o que é você ser uma pessoa que foi salva por Deus, filha de Deus, você tem uma herança em Deus, mas você não poder usufruir disso? Porque a Bíblia nos fala que enquanto esse herdeiro ele é criança, ele fica debaixo de tutores, até ele atingir a maioridade, a maturidade para administrar as coisas de Deus. Deus, Ele é um Deus que tem nos chamado à maturidade. O fato de ser jovem, de ser adolescente, que na maioria das vezes é muito inconsequente naquilo que fala, naquilo que faz, sabe, isso não justifica. Porque o Senhor está te chamando, jovem, para viver uma vida de maturidade. E uma maturidade em todos os aspectos da sua vida.
E principalmente uma maturidade que vai te levar, sabe, a usufruir da herança do seu pai, a usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. Que essa maturidade do Senhor nos alcance, amém? Que esse desejo de estarmos com o Senhor, de termos tempo com o Senhor, no qual Deus é tudo que nós temos, sabe, Ele nos consuma, te conduza a esse lugar de amar o Senhor acima de tudo. Eu estava lembrando aqui, uma vez, eu estava no sertão ainda do Ceará, e eu passei o dia questionando Deus, sabe, apóstolo? Eu falei assim, hoje eu quero saber exatamente o que Deus pensa sobre mim. Eu fui insistente, eu fui muito insistente. Eu passei o dia, de manhã até a hora de dormir, perguntando, Senhor, o que o Senhor pensa de mim? Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso? Senhor, como que o Senhor me vê? Senhor, fala comigo. Eu acho que ele lá já estava inquieto, falou, não é possível que essa menina vai ficar me perguntando o dia todo. E eu, Senhor, até a hora de dormir. Irmãos, de forma muito sobrenatural. Eu lembro como se fosse agora, sabe, eu estava dormindo e acordei com o Senhor falando claramente comigo o que Ele pensava sobre a minha vida. Às vezes a gente pensa que, sabe, essa vida com Deus, as experiências com Deus, os momentos com Deus, é algo tão distante, mas não, é uma realidade para os nossos dias, porque o mesmo Deus, sabe, que falava outrora, Ele é um Deus que deseja comunicar com você. Ele é um Deus que deseja revelar o coração dEle para você, jovem. Ele é um Deus que deseja revelar a sua plena vontade para você que está disposto a ser intencional na vida com Deus. Então saia desse lugar, sabe, decidido a viver para Jesus, a viver, a existir e a se mover em Jesus. Não é impossível. É uma questão de uma obediência completa. A Bíblia vai nos falar em Atos, capítulo 17, versículo 28, porque nele nós vivemos, nós existimos e nós nos movemos. Viver vai falar sobre uma constância, ou seja, eu estou vivendo, nele eu vivo, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, eu respiro por causa dEle, eu faço isso para a glória de Deus, seja no trabalho, seja na escola, eu vivo para a glória de Deus. Ele vai falar, nele vivemos, nos movemos, isso vai falar sobre intencionalidade, porque tudo que você vier a fazer, tudo aquilo que for proposto para você fazer, você vai se mover debaixo de uma direção clara de Deus. E o propósito maior, nós existimos por causa dEle, nós existimos para a glória de Deus. Você jovem existe para a glória de Deus, você existe para que outros possam provar dessa glória, dessa graça, dessa presença extraordinária de Deus. Quando nós lemos a história dos avivamentos, eu gosto muito de ler, então tal, né, que Deus falou logo comigo sobre avivamento. Mas sabe, quando você lê tem um livro chamado A Igreja do Século XX, a história que não foi contada, do John Walker. Eu gosto muito desse livro. E esse livro, ele vai falar um pouco, de forma histórica, sobre o avivamento do país de Gales, né, avivamento ali no qual Deus usou um homem chamado Evan Roberts. E interessante, porque quando você lê aquela história, geralmente as pessoas dão muita ênfase à pessoa, sabe, do Evan Roberts. Mas quando você estuda um pouco mais a fundo, você consegue observar que Deus já estava fazendo algumas coisas, Ele já estava movendo. E deixa eu afirmar algo para vocês: o avivamento do país de Gales, ele não começou através daquele homem em si, ele começou numa escola bíblica dominical. E essa história fala que existia um grupo de jovens, assim como eu e você, irmãos. Toda vez que eu lembro dessa história, eu tenho a plena certeza de que Deus, Ele há de fazer outra vez aquilo que Ele deseja fazer sobre as nossas vidas. Estava um grupo de jovens de 15, 16, 17 anos, e o professor da escola bíblica dominical perguntou assim: quem Jesus é para vocês?
E a história fala que os jovens começaram a falar: Ele é o pão da vida, Ele é a salvação, Ele é, sabe, o vento que sopra. E uma menina, eu não lembro o nome dela agora, ela tinha 17 anos de idade. Ela encheu o peito e ela falou assim: Jesus é tudo o que eu tenho. E essa história fala que naquele momento, aquela sala, ela ficou cheia de um temor de Deus tão grande, por causa de uma revelação do coração daquela menina de 17 anos de idade, que não conhecia Deus somente por aquilo que nós às vezes definimos ser Deus, porque Ele pode sim ser o vento, Ele pode sim ser o pão, Ele pode sim ser a água da vida. Na verdade Ele é, mas quando Ele é essa realidade em nós, isso se torna algo totalmente diferente, extraordinário. E a história fala que a partir daquele momento, aqueles jovens começaram, sabe, a ser avivados, a orar, a ser mais intencionais na vida deles com Deus. E então começa a contar a história de um pastor do país de Gales, que clamava ao Senhor pedindo: Senhor, dai-me Gales, dai-me Gales. E Deus não deu o país de Gales para ele. Deus deu a ele Evan Roberts, e deu o país de Gales para Evan Roberts. E é assim que Deus faz, sabe? Então, eu creio muito, irmãos, que esses últimos dias que antecedem a volta de Jesus, é um tempo no qual o Espírito Santo de Deus, Ele está só procurando corações que estão, sabe, sedentos para que Ele faça algo sobrenatural. Essa era que nós vivemos é a era do Espírito Santo de Deus. Seja intencional no seu relacionamento com o Espírito Santo. Usufrua da pessoa dele. Sabe, se assente, converse com o Espírito Santo de Deus. Eu decidi há uns dias atrás a ler de novo aquele livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Foi um dos primeiros livros que eu li quando eu converti. Um livro assim que mexeu muito com a minha estrutura, me fez viver experiências extraordinárias com Deus. Independente de quem o Benihim é nos dias atuais, mas aquilo que Deus fez outrora na vida dele é uma mensagem que, sabe, é propagada no mundo. Então você, jovem, que nunca leu esse livro, eu te desafio, eu te convido a ler esse livro, Bom Dia Espírito Santo. Sabe, você ter esse relacionamento com o Espírito Santo, sentir quando Ele chega, você ter a plena certeza de quando o Senhor está naquele lugar. No meu encontro com Deus, eu fiz encontro com Deus. Quem aqui já fez encontro com Deus? O encontro é tremendo, né? A gente não pode falar muita coisa, porque você que não fez, você tem que ir para o encontro com Deus, e é extraordinário demais. Eu fiz um encontro com Deus com meus 13 anos, e na hora que eles começaram a falar sobre o Espírito Santo, eu estava sentada lá na última fileira, apóstola, sabe? Irmãos, de repente veio assim, sabe, me envolveu de uma forma que quando eu percebi, eu já estava orando em outras línguas, ninguém nem precisou impor a mão sobre mim, e eu ficava pensando: o que está acontecendo comigo? Que negócio é esse que eu estou falando? E acabou o meu encontro com Deus, eu saí tão cheia, anestesiada, que eu não queria parar de orar em outras línguas, porque eu pensava que aquilo ia parar quando eu chegasse em casa. Então eu ficava lá, respondia às pessoas, começava a falar em línguas. Respondia. Irmãos, isso na minha vida não deve ser um momento que eu vivi, isso deve ser uma prática diária na sua vida. Sabe, esse desejo de viver experiências e momentos extraordinários com Deus deve ser algo que pulsa no seu coração nesses últimos dias. Sabe, de usufruir da pessoa do Espírito Santo. E eu estava ali orando, cheguei em casa orando em outras línguas, colocando a mão em tudo. As pessoas falam: não, mas é primeiro amor. Irmãos, não existe isso de primeiro amor. Ah, mas é porque ele estava no primeiro amor. No dia que você ouvir um crente falando isso, você pode saber que a vida dele com Deus está bem fria. Porque se ele justifica que você está no primeiro amor, ele está assim pegando fogo, está todo avivado porque estava no primeiro amor. Conversa, irmãos. Deus não te chamou para abrir mão do primeiro amor, não. Nós precisamos viver esse amor todos os dias. É primeiro e único, não existe segundo.
Então, às vezes, quando você ouvir um crente falando, não, mas está no primeiro amor, já fica atenta, entendeu? Esse aí está frio, entendeu? Está muito contente com a vida que ele está vivendo em Deus, porque Ele é o nosso único e primeiro amor. E esse desejo, essa paixão, sabe, antigamente, quantos jovens se reuniam nas igrejas para buscar o batismo com o Espírito Santo? As pessoas faziam vigílias para buscar o batismo com o Espírito Santo, para orar, para, sabe, viver coisas extraordinárias com Deus. E hoje, nos nossos dias, nós não fazemos isso. Nós não fazemos mais isso. E isso precisa ser vivido outra vez. Não porque nós temos saudade daquilo que nós vivemos outrora em Deus, mas porque nós reconhecemos a necessidade de ter uma vida hoje e prática e ativa com a pessoa do Espírito Santo. Ele deseja fazer outra vez, amém? Ele deseja encher a sua vida outra vez. Ele deseja te conduzir a esse lugar de quebrantamento. Irmãos, qual foi a última vez que você se derramou na presença de Deus? Qual foi a última vez que, sabe, você se debruçou, chorou, sabe, se rendeu sem nenhuma reserva ao Senhor? Nessa nossa caminhada cristã e principalmente nesse meio que nós vivemos, no qual é exigido de nós uma proatividade, sermos resolvidos em tudo, temos soluções para tudo. É muito difícil você ser uma Maria no tempo de Marta. É muito difícil você preferir o lugar da adoração ao invés do ativismo. É muito difícil, sabe, abrir mão de algumas coisas, principalmente nessa fase, para estar aos pés de Jesus. É complexo, mas esse lugar, ele continua sendo um lugar de convite para as nossas vidas. E que o Senhor não nos permita ser como está escrito em Êxodo, capítulo 5. Deus levanta Moisés para ir diante de Faraó, chamar um povo para ir ao deserto para orar, para estarem com Deus. E sabe qual foi a resposta de Faraó? Ele falou: esse povo está ansioso demais, eles estão com tempo de sobra. Como assim? Eles querem ir para o deserto adorar. Nós vamos fazer o seguinte, eu estou parafraseando, vamos aumentar a carga de trabalho deles. E não só isso, agora eles vão ter que buscar matéria-prima para os tijolos que eles vão ter que construir. E isso tem nos feito construtores de tijolos modernos. Pessoas que Deus está o tempo todo chamando para ir para o lugar da oração, para ir para o lugar da adoração, e nós estamos apegados aos nossos tijolos, estamos apegados às nossas fábricas de tijolos. Nós precisamos ir ao deserto e estar com Jesus. Nós precisamos decidir subir o monte e estar com Jesus. E eu torno a falar, nós vamos orar nesse momento. Seja intencional na sua vida com Deus. Gaste a sua vida por causa de Jesus. Eu às vezes penso, sabe, eu ando com duas malas, uma mala grande de 17 quilos e uma pequena. Já quero me desfazer da pequena, que eu quero andar só com uma. E esses dias eu até escrevi o que cabe na mala de um missionário, né? E eu falei, Jesus, né? Eu olho para minha mala e falo assim, gente do céu, minha vida toda está aqui dentro dessas malas. Eu estava lá em Sapezal e a mãe da apóstola Rosiane, Dona Isabel, ela falou, tua mala já está pronta. Eu falei, ela está sempre pronta, entendeu? Porque nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar prontos para aquilo que Deus deseja fazer. Nós precisamos estar prontos para o vinho novo que Deus há de derramar nesses últimos dias. Nós precisamos estar prontos e rápidos para obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. E sabe, irmãos, eu falando de experiência própria, assim, eu não consigo me ver vivendo outra vida, a não ser essa, sabe, fazendo Jesus conhecido,
tendo a oportunidade de revelar Jesus para aqueles que ainda precisam encontrar-se com Jesus. E até mesmo a nível aqui de Brasil, pastor. Eu tive uma oportunidade, lá no sertão, nós abrimos uma igreja num povoado chamado Riachão. E quando nós chegamos nesse vilarejo, nós perguntamos quem conhecia a história de Jesus. Uma mulher levantou a mão. Ela falou assim: eu conheço a história que a minha avó me contou. Eu até falei para o Edson que geralmente a gente usa aquele filme Estrela de Belém para as crianças, e lá nós usamos para os adultos no sertão. E era extraordinário ver os jovens, sabe, os velhos, sabe, os adultos assistindo aquele filme e chorando, rindo, porque estavam conhecendo através de um filme infantil a história de Jesus. Então, para que outros possam viver, para que outros conheçam a Jesus, nós precisamos viver uma vida de intencionalidade. Amém? Fique de pé. Eu queria chamar o ministério de louvor. Eu queria te desafiar nessa tarde a você se unir com uma outra pessoa aqui, de preferência homem com homem, mulher com mulher, e você vai orar por essa pessoa, amém? Você vai, sabe, deixa sair de você, desde já em nome de Jesus, a falta de ânimo, né, a indisposição, esteja suscetível ao mover do Espírito Santo, sabe, que nenhum comichão roube as sementes que você ouviu nessa tarde, e você aí no seu lugar, você vai orar por essa pessoa, amém? Você vai orar para que haja uma intencionalidade sobre ela, para que haja uma sensibilidade ao Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Você pode levantar a sua voz nesse momento e começar a orar por essa pessoa. Sim, Deus, nós oramos nessa tarde, Senhor. Nós oramos por aquilo que é eterno, por aquilo que não tem fundamentos humanos. Oramos por uma igreja, por uma juventude avivada, restaurada, que tem fome e sede do Teu Espírito. Oramos, Senhor Deus, para que toda síndrome de Eli, daqueles que estão há anos sentados nas cadeiras, obesos espiritualmente, sabe, cheios de tantas palavras, e estão mortos porque não praticam, não têm a disposição de dizer: Senhor, eis-me aqui, toma minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. Aviva, Senhor, o coração dessa juventude, gera neles a precisão, a intencionalidade, nas escolas, na faculdade, nas ruas, nos bairros, que haja neles os mesmos sentimentos que havia em Jesus, de compaixão, de entrega. Nós oramos, Jesus. Eu não sou digno de desatar. Vem, as suas sandálias. Vem, Espírito Santo, aviva, desentule os poços emocionais, espirituais. E eu caminho. Flua sobre nós, Senhor. Gere convicção, precisão. E é Ele, nós queremos ser intencionais. por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. estou preparando um caminho, Levante, Senhor Deus, jovens endireitando que amam a Tua santa
você começar a dizer para o Senhor: eu estou aqui, Senhor. Repousa sobre mim, Espírito Santo de Deus. Repousa o teu Espírito sobre mim, me conduza a essas águas, o qual eu não tenho controle. Fure os nossos botes, salva-vidas, Senhor. Nós queremos estar imergidos nesse ambiente da rendição, da glória de Deus. Arranca de nós aquilo que não é edificado pelo teu Espírito, aquilo que não está respaldado nas tuas santas escrituras. Levante jovens, homens e mulheres de Deus nesse lugar que não tem a vida como preciosa, mas que antes a consideram, Deus, como um esterco, para que Cristo seja engrandecido, para que outros possam viver, para que nós possamos encontrar-nos com o Senhor. Nós queremos beber dessas águas, Senhor, estar imersos nesse rio, estar imersos nesses rios, estar imersos nesse rio de águas profundas, sem nenhuma reserva, sem nenhuma timidez, onde o que mais importa é a sua face, a tua presença, o teu Espírito, as suas escrituras e quem o Senhor é. Nós te queremos, Jesus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do teu nome, Jesus, do nome que está acima de todos, no nome no qual todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra há de confessar e render-se e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Eu oro, Senhor, aviva o coração desses jovens, que o coração deles esteja nas tuas mãos. Batiza o nosso coração, Senhor, batiza o nosso coração com fogo, com temor, com o que é novo. Nós queremos caminhar em novidade de vida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que Ele está fazendo coisas novas, que estão vindo à luz, não a percebeis. Ele colocará um caminho no deserto e rios no ermo. Nós glorificamos o teu nome, Jesus. Glorificamos o teu nome. Senhor, nós queremos ir mais profundos em Ti, Senhor. Nós apresentamos os jovens, Senhor Deus, dessa comunidade, Senhor. Nós declaramos neste lugar um avivamento, Senhor. Nós declaramos aqui corações entregues ao Senhor. Nós declaramos essa juventude, Senhor Deus, como fogo, como brasa, que se espalhará, Senhor Deus, nesta cidade, Senhor. Se espalhará nas escolas, Senhor, nas empresas, nas casas, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Nós profetizamos sobre esta geração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amém. Aplauda o Senhor Jesus, bem forte. Aleluia, glória a Deus. Vou pedir para os irmãos sentarem rapidinho, tá certo? Vou passar um recado aqui. Aí eu vou finalizar e já chamo o Henrique Salomão, tá bom?
Aí terminando aqui, eu vou orar, encerrando o culto adolescente, tá? O Yuri vai finalizar ali, o Henrique Salomão vem. Irmãos, eu queria pedir para os pais, nós esperarem só um pouquinho, tá certo? Nós vamos reunir com os adolescentes, tá? E a gente já vai liberar eles, beleza? E é isso, tá? Vamos erguer nossas mãos para os céus. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por mais este momento de oportunidade diante do Senhor, da Tua palavra, Senhor, e que nós possamos, Senhor Deus, estar vivendo tudo isso que o Senhor tem colocado na nossa igreja, em nosso coração, Pai. Assim nós oramos, te agradecemos. Leve-nos para casa, Senhor Deus, em segurança, na proteção dos Teus anjos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, amém. Que Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Até o próximo culto adolescente.